A gente recolhe 3 perguntas e volta à mesa, faz 2 rodadas. E aí eu peço para entregar o microfone. Peço para começar se identificando. Tá, bom dia, Marcelo Morgado. Eu faço uma pergunta para o professor Carlos Nobre. Eu gostaria de saber se o senhor vê, o quanto o senhor vê como relevante essa ameaça de acidificação do mar e colapso da produção de fotossíntese plantônica pode ser uma ameaça como aquela que o senhor mencionou da umidade relativa e da temperatura. E para o Fábio, eu achei muito importante você falar a precificação, eu estava com essa pergunta engatilhada, e eu lembro que você na FGV, comigo com o Gerson, você discorreu sobre economia circular. Você acha que um mecanismo isolado, um instrumento, precificação, é suficiente, ou nós temos que repensar a economia numa linha de economia circular? Muito bem. Daniela. Mencionada aqui com elogios copiosos, pelo menos umas 4 ou 5 vezes, segundo as minhas contas. Obrigada, Daniela, do Valor Econômico. Eu tenho uma pergunta para o Sérgio e para o Fábio. Eu queria que vocês me falem qual é a avaliação de vocês do nosso Congresso em relação à aprovação desse acordo e em que pé está o da biodiversidade, o acordo da biodiversidade. Nós também precisamos ratificar o acordo aqui dentro. Existe risco dele não passar? Como é que vocês veem? E a outra pergunta é sobre, Sérgio e Fábio, se vocês poderiam dar um pouco um panorama de como vocês veem esse tema nos Estados Unidos. Sérgio, você falou bastante sobre a Suprema Corte agora, mas, de qualquer maneira, Obama pode assinar o acordo em 22 de abril, mas, de qualquer maneira, ele assina um acordo, mas a implementação disso depende, sim, da Suprema Corte e do passo, enfim, desse imbróglio que está lá. Né? Bom, eu abuso da minha prerrogativa aqui e faço a terceira pergunta aqui, que eu acho que vale a pena discutir o que mudou em relação a essa agenda da parte do empresariado brasileiro. Quer dizer, o que há de novidade nesta área de engajamento? Tem esta coalizão que se formou, se chama Coalizão Floresta, Agricultura, tem acho que um terceiro tema. De que maneira, digamos, o setor privado brasileiro pode ser um agente, digamos, para empurrar o país na direção de um comprometimento efetivo, com a eficácia dos compromissos que não foram assumidos simplesmente em Paris, eles estão também expressos em compromissos internos na legislação brasileira. Então, vamos voltar aqui pela ordem, Carlos. Muito rapidamente, Marcelo, obrigado pela lembrança. Por limitação de tempo, eu peguei um outro aspecto de risco de mudanças irreversíveis. A acidificação do oceano é um outro exemplo muito importante. Nós estamos jogando... O oceano absorve uma boa parte do oceano, e a vegetação absorvem aproximadamente 50% do gás carbônico que nós jogamos. E, historicamente, desde que nós perturbamos o equilíbrio após a Revolução Industrial, o oceano já absorveu 80% do carbono. Agora ele absorve um pouco menos, a vegetação está absorvendo partes iguais, oceano e... Então, esse gás carbônico, através de uma série de reações químicas na água, ele aumenta o grau de acidez do oceano. O oceano está ficando mais ácido. E nas trajetórias de emissão, a continuar essas trajetórias, até o final do século, o oceano terá dobrado o seu grau de acidez. Isso significa que o oceano estaria tão ácido quanto há 20 milhões de anos atrás. E não há nenhum registro de como que é mudar a acidez do oceano em 100, 200 anos. Porque esses processos naturais que elevam e diminuem a acidez do oceano, eles acontecem em milhões de anos. Bom, o que se prevê é um impacto global na biodiversidade oceânica, mas gigantesco, com uma perda que se estima que pode ser da ordem de 40% da biodiversidade oceânica, interrompendo
funcionamento do oceano como uma entidade biológica importantíssima para o planeta, quebrando as cadeias que existem, os ciclos biogeoquímicos, as cadeias alimentares, extinção massiva não só de plâncton e de coral, que isso aí já é dado mais ou menos como certo. Esse é um outro dado que eu não dei, né? 2 graus de aumento da temperatura do oceano reduz a população de corais em 90%. Só 10% dos corais conseguem viver em águas um pouco mais quentes. Mas a acidificação é muito importante. Por que isso é tão importante? Lógico, o primeiro é a manutenção da vida no planeta. Eu acho que esse é um valor ético muito importante, que às vezes nós não falamos muito. Mas, além disso, ele coloca claramente uma limitação em soluções tecnológicas, como, por exemplo, mexer com radiação solar, né? umas imagens futurísticas e colocar refletores no espaço que refletiriam radiação solar e não permitiriam que o planeta, quer dizer, compensaria o aumento dos gases de efeito de estufa, aquecendo, menos radiação solar, resfriando, porque isso não mexe com a questão do gás carbônico. Quer dizer, se a gente fizer uma solução de mexer com a radiação solar, o gás carbônico continua entrando no oceano e isso tudo vai acontecer. E tem uma série de outras coisas, a criação de zonas mortas nos oceanos, né? Zonas sem oxigênio, por vários fenômenos, não é só a acidificação, mas é principalmente as circulações oceânicas respondendo às mudanças climáticas, criariam zonas mortas. Então, esses são ameaças muito concretas e que são outros riscos enormes. São riscos. E para os oceanos não precisa chegar, como eu falei, para a fisiologia humana, 7 graus. Oceano, 2 graus já tem um impacto enorme. E um muito rápido comentário sobre a sua pergunta, Sérgio. Eu acho que para o Brasil, que é um cenário um pouco diferente de outros países, que ainda nós temos que reduzir muitas emissões de usos da terra e de agricultura, eu acho que esse é um desafio para o setor agrícola. Eu gostaria de ver muito mais empresas inovadoras aqui na agricultura brasileira, no agronegócio brasileiro, que se orgulha muito de ser uma potência global, e não há dúvida, mas eu acho que a área de inovação na agricultura brasileira, para se tornar a agricultura brasileira mais sustentável, que é uma meta muito importante de atingir esse equilíbrio climático global, uma agricultura sustentável que, por um lado, faça com que as espécies sejam muito mais resistentes a secas e aumento de temperatura e tudo que a mudança climática traz, e, por outro lado, diminua muito, não vamos esquecer que 24% das emissões globais vêm da agricultura. Isso tem que se pensar muito num modelo inovador, talvez menos centralizado, com muito mais inovação no campo, inovação nessa direção. E a boa notícia na agricultura é que tudo isso que você fizer aumenta a produtividade. Então, não é... a agricultura é uma das áreas que... desculpa, eu vou usar uma preguiça forte. Pecuária. Agricultura e pecuária. Quando eu falo agricultura e pecuária, eu vou usar uma palavra forte. A agricultura é um dos setores que basta trabalhar. Não é uma coisa assim que você está, para poder fazer a agricultura ser sustentável, você derruba a produtividade, aumenta o custo. Não é verdade. Isso é muito demonstrado e muitos estudos científicos, eles derrubaram a hipótese, o Fábio nos lembrou lá das discussões da década de 90, da Amazônia, está completamente derrubada a hipótese de que existe uma correlação entre você tornar a agricultura mais sustentável e reduzir desmatamentos e tem qualquer impacto na produção ou na economia agrícola. Isso tem dezenas ou centenas de estudos aqui no Brasil, muitas dezenas. A nossa agricultura não depende de aumentar a área agrícola, a agricultura produtiva, e a redução das emissões é um grande potencial. E finalizo dizendo, a Embrapa, nesse mega plano 2030 de política governamental, mas esse é um desejo, isso não é realizado. Quem vai realizar isso aí é o setor privado, não é a política pública, mas a Embrapa coloca no roadmap para a agricultura brasileira, em 2030, a nossa agricultura ser neutra em carbono. Eu acho isso muito difícil, até um desafio, mas, assim, tecnologicamente, esse é o desafio. Mas isso não dependerá tanto da Embrapa, que pode aportar tecnologias, e o vem fazendo, mas depende muito mais do setor privado comprar a ideia e empresas inovadoras entrarem dentro do negócio do agronegócio e trazerem todas essas inovações no uso da energia
e no uso de práticas agrícolas que aumentem a quantidade de carbono dos solos e que tornem a nossa agricultura e pecuária, como você lembrou muito bem, a pecuária é a parte mais atrasada, sustentáveis. Então, eu quero dizer isso porque essa é uma área que ou o setor privado compra ou vai ficar só no plano governamental. Bom, antes de entrar na questão da ratificação, além de tudo, Fábio, eu concordo com tudo isso que você falou, e mais, quer dizer, Copenhague ainda tem uma outra coisa. As metas são as que estão valendo. As metas de Copenhague são as metas que estão sendo implementadas, né? Quer dizer, então... Então, você teve consequências. São decisões que têm consequências, né? Ô, Daniela, a ratificação no Congresso, nos Estados Unidos não tem que ratificar. O Obama já fez uma consulta e já decidiu que pode fazer por decreto executivo, porque não é um protocolo novo, não é um novo tratado. No Brasil, a ideia é que se ratifique. Qual é o problema hoje? Eu não vejo assim muita objeção ideológica, acho que a bancada ruralista pode chiar um pouco e tal, mas as metas são tão favoráveis à bancada ruralista que não há muito por que reclamar. Até porque a parte que poderia ferir os interesses da bancada é tão irrealista e não está sendo feito nada a respeito, como o Fábio falou, que realmente ratificar ou não ratificar para eles não vai fazer muita diferença. Eu acho que o problema não é de bloqueio ideológico, é um problema político. Quer dizer, o presidencialismo de coalizão, nessa situação que a gente está, ele fica um pouco parecido com o clima que o Carlos descreveu, ele fica errático, né? Quer dizer, em princípio, nada passa no Congresso. Ele tá num impasse, né? Não tem liderança, o executivo muito fraco, com popularidade muito baixa em ano eleitoral. Na verdade, não tem popularidade. Esse negócio de dizer que tem baixa popularidade tá no desvio padrão. Não tem popularidade. Uma popularidade que é determinada, em grande medida, pela economia, que não tem perspectiva de melhorar no curto prazo. Então, isso produz um impasse, isso trava o legislativo. E aí ele fica errático, de vez em quando ele toma decisão. Mas o padrão, quer dizer, assim, não decisão, é não tomar decisão, para ele ficar travado, né? Portanto, esse tipo de coisa que não tem, digamos, prioridade na agenda, aí é assim, se o Sarneyzinho resolver convencer o Eduardo Cunha a botar na pauta, entendeu? Quer dizer, numa hora lá e tal, e eles quiserem mostrar serviço, aí aprova, né? Quer dizer, mas é assim, quer dizer, é uma coisa de, sabe? Errática, exatamente errática, né? Então, eu acho que o caso brasileiro, do ponto de vista de implementação do Acordo de Paris, é uma tragédia, porque exatamente nós estamos num sistema de colapso, quer dizer, um colapso no sistema de vigilância, o desmatamento aumenta, o governo não tem mais capacidade de evitar, etc. Quer dizer, há um colapso do setor público federal e agora com a crise fiscal estadual também. Então, acho que nós vamos ter que acreditar que a nossa confiança vai se manter, a nossa credibilidade internacional, no fato de que nós vamos cumprir as metas de Copenhague, porque essas já estão cumpridas praticamente, tá certo? Quer dizer, mas fora isso, e algumas coisas que estão acontecendo a despeito do governo, como, por exemplo, o aumento da energia eólica, né? Solar, infelizmente, a gente não avança, mas na eólica hoje a gente tem um parque já considerável, a cadeia produtiva já está instalada, etc. E se o governo tivesse colocado 1 bilhão de subsídio que ele põe no carvão na energia solar, a gente estava ao lado da China já, né? Então, o Brasil é um caso complicado. Os Estados Unidos, de fato, tem esse problema vai depender da sucessão, né? Vai depender da sucessão. E aí, da mesma forma que o presidencialismo de coalizão está num ciclo de impasse, né? Centrífugo, né? Quer dizer, as forças políticas estão fugindo do centro, que é o executivo, porque ele desgasta politicamente, ainda mais no ano eleitoral. Nos Estados Unidos, tem um fenômeno parecido, que também é um fenômeno muito grave no presidencialismo, que é uma hiperpolarização. E essa hiperpolarização ela foi causada, basicamente, pelo Bush
quando ele assumiu o governo, que levou o governo muito para a direita. E aí, a ruptura eleitoral com a eleição do Obama agravou a polarização, porque aí o racismo torna absolutamente inaceitável e ainda mais um negro mais progressista. Embora o primeiro mandato do Obama tenha sido muito conservador, muito republicano, num certo sentido, o segundo, que ele está cuidando do legado, não é. Então, ele agravou E essa polarização está espelhada no Partido Republicano. O Partido Republicano só tem candidato, digamos, viável do ponto de vista da opinião pública, porque aí, depois, rapidinho, eu falo sobre como é que o sistema vai resolver isso, mas viável só tem extremista, né? Quer dizer, o Trump, Cruz, esses caras são todos de ultradireita. E aí, evidentemente, você teria uma descontinuidade que o sistema político tem muita dificuldade de lidar com ela. E no Partido Democrata, você tem uma candidata que é muito mais establishment do que o Obama, que é a Hillary, e um completamente fora da curva, que é o Sanders, né? Que arrasta para dentro do partido os jovens, né? E uma boa parte dos indecisos jovens. Então, essa polarização, ela também produz paralisia, ela também produz problema, né? E ela está afetando, inclusive, o judiciário. Quer dizer, então, a eleição vai ter que resolver. O cenário bom nos Estados Unidos é que os Estados Unidos não é de uma democracia, né? Ele é uma semidemocracia, né? Porque, na verdade, o voto popular tem menos importância do que o voto indireto dos delegados. Só que houve mudanças eleitorais nas regras das convenções partidárias. Estou falando no processo de primárias e no processo eleitoral. Sim. O Gore ganhou no voto popular e o Bush levou a presidência por causa do... Né? Porque, na verdade, você tem 3 instâncias eleitorais. O voto popular, o voto dos delegados e o voto do Congresso. Né? Quer dizer, tem 2 instâncias indiretas e uma instância direta. Então, isso é um filtro conservador, né, pró-status quo, pró-establishment, brutal. Mas houve mudanças, e que são as mudanças que estão permitindo o fenômeno Sanders, que permitiram, por exemplo, ter o McGovern ser apontado candidato pelo Partido Democrata, permitiu a vitória do Elder, lá, colega do nosso presidente nos Elders, do Carter, que são todos outliers, quer dizer, são todos fora da curva também. Né? Então, por quê? Porque antes a oligarquia partidária simplesmente tomava a decisão na convenção que queria. Agora ela não toma mais. Então, é possível que o Partido Republicano vá se movendo na direção de uma escolha mais ao centro, e é possível que acabe o Partido Democrata convalidando a Hillary, que, do ponto de vista de voto popular, de passagem, está cada vez pior. A última pesquisa que saiu hoje, ela está empatada com Sanders. Ela começou com 80% dos democratas, ela está empatada agora com Sanders. Então, é uma situação muito delicada mesmo, do voto popular. Né? É uma situação delicada e que, de fato, é isso. Quer dizer, se há uma mudança na China, se matam o presidente da China e entra um setor mais conservador, não tem acordo climático. Esse é que é o problema do acordo. O problema do acordo é que ele depende da política doméstica. Não, só uma observação sobre os Estados Unidos, que eu acho que houve, com todas as dificuldades, algumas evoluções. Quer dizer, em 97, o Senado baixou uma resolução por unanimidade, advertindo a administração do Clinton para não apoiar Kyoto, que eles não deixariam passar. E foi unanimidade democratas republicanos. De lá para cá teve um certo avanço e alguma quebra. Inclusive, em relação a essa ação, que foi movida por alguns estados, eu acho que terá que haver nos Estados Unidos algum esforço no sentido de permitir a transição desses estados que vivem basicamente do carvão para alguma atividade econômica, alguma compensação do governo federal, e nos Estados Unidos, inclusive, tem uma dificuldade, né, que é o voto distrital puro. Dizem, não sei se é verdade, que o Bush, antes de ser eleito, não tinha nem passaporte, o filho. Então, quer dizer, o Congresso americano ele é muito paroquial, muito pouco cosmopolita. Aqui no Brasil, depois eu respondo você, Marcelo. Eu com relação a
a necessidade ou não de ratificação, quer dizer, a construção dele foi feita de maneira a que o Obama não precisasse ratificar. Então, em tese, nós poderíamos até discutir no Brasil se ele, porque ele não é um protocolo como foi Kyoto, ele é uma mudança na convenção. Quer dizer, aliás, essa é uma novidade, quer dizer, a partir de 97, a diplomacia americana diz: esqueçam Kyoto, vamos negociar no trilho unicamente da convenção, que foi o que aconteceu, quer dizer, porque os americanos disseram que não admitiam, até por uma questão de sensibilidade política nos Estados Unidos, de afetar a soberania e tal, e com a saída dos outros países, Kyoto se inviabilizou, e daí você vai para um único track, que é o da convenção. Aqui no Brasil, eu acho que a gente, primeiro, quer dizer, o executivo, é aquilo que eu estava dizendo, Daniela, o executivo responde à comunidade internacional, seja ele qual for. Quer dizer, se é FHC, se é Lula, é Dilma, ele presta contas, quer dizer, diante da opinião pública internacional da comunidade. Então, em tese, o executivo tende a protagonizar um esforço grande no sentido de encaminhar e conseguir a maioria no Congresso. O esforço que nós temos que ter é impedir que essa agenda seja polarizada, como aconteceu, inclusive, no Código Florestal que se acompanhou. Quem acompanhou a discussão do Código Florestal viu o PSDB mais ruralista que os ruralistas. O líder do PSDB, quer dizer, ele teve uma posição extremamente conservadora, até porque a base dele era muito conservadora, e nessa questão situação-oposição, ele tomou uma posição contra, na verdade, o meio ambiente, que, de certa maneira, era apoiado pelo Executivo. O Executivo nos ajudou, se acompanhou na negociação do Código Florestal, até pelo medo da pressão internacional da opinião pública. Então, o grande esforço que nós temos aqui é não permitir essa polarização. Não pode ser uma questão entre governo e oposição, não é isso? Quer dizer, tem que ser uma questão nacional, inclusive porque, como foi falado aqui, grande parte da proposta brasileira, elas já estão representadas na legislação brasileira, ou na política de clima, ou na legislação florestal. É que aí, nesse caso, a dificuldade, que é sempre do Brasil, vamos conseguir ou não cumprir. Então, o que eu acho que tem que fazer um esforço é de tirar isso de uma questão governo-oposição, não é isso? Não pode entrar na chicana que existe hoje no Congresso, inclusive entre a presidência do Congresso e o Executivo. Tem que se transformar uma questão que está difícil hoje, nacional, e pegar o compromisso de todos. Essa é a minha opinião. E aí, é óbvio que a opinião que a imprensa tem um papel de nos ajudar nisso, que não pode virar uma questão, quer dizer, que seja objeto da polarização, até porque, se for objeto da polarização, nós sempre perdemos, essa é a verdade. A gente não, é um jogo que a gente não tem ganho. Marcelo, em relação aos temas que você falou, quer dizer, eu acho que respondendo ao Sérgio também, quer dizer, existe uma agenda hoje que ela reflete uma aliança entre o que eu chamaria o setor empresarial cosmopolita, sociedade civil, e líderes governamentais. Eu falo líderes porque isso oscila um pouco. No caso do clima, isso tem ocorrido desde 2009. Quer dizer, que uma parte importante do setor empresarial, inclusive, passou a demandar do governo mais clareza nas negociações, e um dado importante, que é democraticamente debater as propostas, porque, se eles vão cumprir, eles têm que estar participando dessas propostas. E aí entra o desafio de você colocar na agenda brasileira temas contemporâneos como o da economia secular. O tema da economia secular é um tema que entrou nas últimas reuniões de Davos, não sei. A economia secular é a ideia de você eliminar o conceito de resíduos, de rejeitos, e você passa no desenho e na operação dos bens de consumo, ou mesmo dos serviços, a fazer de maneira que eles possam ser reaproveitados de maneira geral. Inclusive, numa linha que no Brasil se discute muito, que é a economia de serviço. Por exemplo, eu até
Sérgio, eu fui conversar com o pessoal da Whirlpool, quer dizer, a ideia, quer dizer, que no Brasil seria até mais fácil. Você compra uma geladeira em 70 meses. Depois que você acaba de pagar a sua geladeira, você vai lá e troca por uma mais moderna. Aliás, você tem uma geladeira velha, esquece, porque ninguém quer só geladeira velha, não é isso? Hoje, se você oferecer para alguém, a pessoa se ofende. Imagina, eu vou querer só geladeira velha. Então, qual é a ideia da economia circular? É que, inclusive, associar eventualmente a uma economia de serviço. Em vez de eu vender a geladeira, eu vendo o serviço de refrigeração. E, com isso, eu consigo, inclusive, operacionalizar algo que já está na legislação brasileira, na Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é a logística reversa. Quer dizer, eu consumi essa garrafa, quer dizer, depois de consumida, o poder público e o próprio fabricante ele tem a obrigação de recolher e dar uma destinação adequada. E no campo da economia circular, por exemplo, quer dizer, eu vou projetar uma máquina de lavar, sabendo que quando eu recuperar essa máquina de lavar, grande parte dessa máquina de lavar ela vai poder ser recuperada no processo. Isso é importante também, que eu garanto, especialmente na nossa área, uma boa eficiência energética ou mesmo eficiência de água. Então, quer dizer, é um tema que está ganhando muita penetração, e aqui no Brasil, quem está promovendo isso é uma fundação chamada MacArthur, não sei se... que é uma fundação americana, não, uma fundação europeia, e que está, inclusive, se organizando no Brasil com algumas empresas para começar a introduzir o conceito de economia circular. E aí isso também se usaria uma coisa que no Brasil a gente não conseguiu, que é usar um pouco a tributação para estimular condutas. Quer dizer, o equipamento mais eficiente ele se torna competitivo, porque eu reduzo os tributos em relação ao menos eficiente. Isso, inclusive, eu defendo não apenas na área de meio ambiente, mas, por exemplo, um suco que é puro água com açúcar tem uma tributação maior, porque quem vai pagar essa conta é o Sistema Único de Saúde, quando todo mundo tiver mais obeso do que está hoje. Então, enfim, só para resumir, quer dizer, eu acho que o nosso esforço no Brasil é ter uma agenda mais cosmopolita e contemporânea, que, se me perguntarem, esse é o grande desafio do Brasil. Como é que a gente vai operar e trabalhar uma agenda que é uma agenda do século XXI? Como você falou lá na sala, a gente ainda está incentivando do século XIX. O debate do Código Florestal, sem maldade, era o século XXI versus o século XIX. Não é isso? Quer dizer, a gente... Então, eu acho que esse é o grande conflito, quer dizer, século XXI versus século XX e XIX, e um esforço para a gente entrar nisso. Esse que eu acho que é o grande desafio. Muito bom. Gente, chegamos ao fim. Acho que foi, do meu ponto de vista, extremamente rica, interessante a discussão, vasta discussão. A gente certamente voltará a esse tema, porque esse tema é importante e é difícil de esgotá-lo. Queria agradecer a presença de todos, mais uma vez a de vocês aqui, e liberar o professor Carlos Nobre, que precisa tomar um voo e ir para Brasília, porque o trabalho continua. Obrigado, um abraço.